Olá, aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí os 5 principais conjuntos numéricos e suas principais características. Quais são esses 5 principais conjuntos que eu vou apresentar para vocês hoje aqui? É o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e também o conjunto dos números reais, ok? Só vai ficar faltando apresentar o conjunto dos números complexos. Nesse momento eu vou apresentar só esses 5 principais conjuntos aí, ok? Bom, então a gente vai começar pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado, ele é simbolizado pela essa letra N maiúscula, com esse tracinho do lado, e eu vou colocar todos os números aqui dentro. No caso, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. E aqui você tem um subconjunto. É importante falar desse subconjunto, porque toda vez que aparecer esse asterisco, você tem o símbolo do conjunto, tem esse asterisco aqui em cima, isso quer dizer que o zero não está presente. A gente exclui o zero daqui. Pode ver que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente, ok? Então o conjunto dos números naturais é bem simples. É assim. O que é o número natural? Então são todos esses que vocês estão vendo aqui, ok? Agora, a partir daí surgiu o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, maiúscula também, com esse tracinho do lado aqui. E o conjunto dos números inteiros ele abrange o conjunto dos números naturais mais os seus simétricos. Quem seria o simétrico? Por exemplo, o simétrico de 1 é menos 1, o simétrico de 2 é menos 2. Então isso daqui é o conjunto dos números inteiros, né? Então o conjunto dos números inteiros dá para vocês perceberem que é um conjunto maior do que o conjunto dos números naturais. Isso quer dizer o quê? Que esse conjunto, o conjunto dos números naturais, ele está daqui dentro, certo? Ok? Beleza. E o conjunto dos números inteiros também tem os seus subconjuntos notáveis. Eu vou falar de cada um deles aqui, ó. Aqui você tem o Z, que está representando o conjunto dos números inteiros, com esse asterisco aqui em cima. Toda vez que aparecer o asterisco aqui em cima, isso quer dizer que o zero não está aparecendo aqui no conjunto, certo? Igual eu falei aqui, ó, o zero não está. Pode ver que o conjunto dos números, quando aparece esse asterisco aqui em cima, vai entrar todos os números que estão aqui com a ausência do zero. O zero não aparece aqui, ok? E esse daqui você tem o Z, né, que é o símbolo do conjunto dos números inteiros, com esse sinal de mais aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Como que eu vou ler matematicamente isso aqui? Eu vou ler que isso daqui é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, eu vou excluir todos os negativos. Então aparece o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infinitamente. O zero, ele nem é positivo nem é negativo. Ele está aparecendo, por isso que eu não posso ler que esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros positivo. Eu não posso dizer que esse conjunto aqui é o conjunto dos inteiros positivo, porque não é. Porque ele está entrando os positivos e está entrando o zero. Por isso que a gente lê matematicamente assim, ó, conjunto dos números inteiros não negativo, porque não entra só os negativos. O negativo é excluído, ok? Aqui, ó, conjunto dos números inteiros não positivo. Não positivo, ou seja, eu estou excluindo somente os positivos. Pode ver que o zero entra, ó. Vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero parou, porque os positivos não entram, é excluído. Por isso que a gente lê conjunto dos números inteiros não positivo. Agora aqui sim, como tem esse asterisco aqui em cima, não tem a presença do zero, o zero é excluído. Aí aqui eu posso ler aqui, ó, que esse aqui é o conjunto dos números inteiros positivo. Por quê? Vai entrar somente os positivos, ok? Aqui, ó, conjunto dos números inteiros negativo. Tem um asterisco aqui em cima, isso não tem a presença do zero. Então eu posso dizer que isso aqui é o conjunto dos números inteiros negativo, que você vai entrar somente os negativos. O zero e os inteiros, o zero e os positivos são excluídos daqui, ok? Beleza. Então vamos para o próximo aqui, ó. Agora o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos como fração. Todo número que você imaginar que pode ser escrito como fração, ele é um número racional. Aí você fala assim, professor, mas
você falou dos naturais, dos inteiros e agora dos racionais. Então eu posso dizer que todo número natural, ele é também um número inteiro. Eu posso dizer que todo número inteiro também ele é racional, certo? Por que eu posso dizer que é racional? Todo número eu posso escrever em forma de fração. Por exemplo, o número 2. O número 2 é 2 sobre 1. Então eu posso escrever ele como forma de fração. E eu estou dizendo para vocês que todo o conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Como assim? Você pode escrever o numerador inteiro, o denominador, o número inteiro. Lembrando que o denominador tem que ser um número inteiro diferente de zero. O denominador. Então todo número que você imaginar, que você pegar o número inteiro, dividir por outro número inteiro diferente de zero, ele é um número racional, certo? Beleza. Então toda dízima periódica também ele é um número racional. Por isso pode ser escrita na forma de fração. Se você pegar qualquer dízima periódica, ela pode ser escrita em forma de fração. Lá no meu canal lá tem um vídeo, na verdade tem 2 videoaulas lá falando de frações geratrizes, né? Eu explico para você como que você transforma uma dízima periódica em uma fração. Então toda fração é o quê? É um número racional, ok? Beleza. Agora a gente vai para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos aqueles números que não podem ser escritos de maneira alguma, de forma nenhuma, em forma de fração. Então quais são esses números? Então eu posso dizer que o número irracional, por exemplo, se eu pegar o número natural, o número inteiro e o número racional, ele não é irracional. Ou seja, todo número que for racional não pode ser irracional. E todo número que for irracional não pode ser racional. Entendeu? Então é o seguinte, são números que não podem ser escritos como frações. Por exemplo, as raízes não exatas. Por exemplo, se eu pegar a raiz dos números primos, se eu pegar a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 vai dar 1,41, um monte de número para frente, mas nunca vai ter uma repetição. Se não tem repetição, esse número ele é um número irracional. Todas as raízes de números primos são números irracionais. Por exemplo, um número bem conhecido é o número π. O π ele é um número irracional, ele não tem um período, ele não tem um número que se repete infinitamente, certo? Então ele é um número irracional. Eu coloquei aqui alguns exemplos, raiz de 2, raiz de 3, π, todas as raízes que for de números primos, ele é um exemplo de número irracional. Logo em seguida eu vou mostrar para vocês um diagrama para mostrar aí, para vocês entenderem, e a gente vai fazer uns exercícios só para a gente treinar aí. Toda dízima periódica possui uma geratriz que é uma fração. Por exemplo, eu vou voltar aqui nos números racionais. Eu posso dizer, por exemplo, que o número 4, ele é um número racional. Mas como assim? Você disse que os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Mas eu posso escrever um número inteiro, o número 4, por exemplo, em forma de fração. O 4 é 4 sobre 1. Ou então eu posso dizer que o 4 veio de 8 sobre 2. 8 sobre 2 é quanto? 4. Está escrito em forma de... Eu posso escrever em forma de fração. Então, eu vou mostrar um diagrama aqui para vocês assim, Vou dizer para vocês o seguinte, antes de eu mostrar o diagrama, vou apresentar o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a junção, a junção de todos os conjuntos anteriores, né? No caso, eu coloquei aqui, o conjunto dos números reais é formado por todos os elementos pertencentes aos conjuntos anteriores, ou seja, todos os conjuntos que a gente viu, que é o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números reais, conjunto dos números irracionais, ele forma o conjunto dos números reais, ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu fiz um diagrama
Aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, que são aquele primeiro que eu apresentei para vocês lá, conjunto dos números naturais, perdão, conjunto dos números naturais, que é aquele primeiro que eu apresentei para vocês lá, né? Quais são os números naturais que eu coloquei lá? Vou até colocar aqui, ó, conjunto dos números naturais. Eu até coloquei assim, ó, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Aí, vem logo em seguida, vem o conjunto dos números inteiros. Quais são o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, ele abrange o conjunto dos números naturais e mais os negativos, né? Que seria menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente, certo? Então, eu posso dizer que todo número natural, ele também é inteiro. Todo número natural, ele também é inteiro. Mas eu não posso dizer que todo número inteiro é natural, porque os negativos não é um número natural, certo? Eu posso dizer que todo número natural também é um número inteiro, ok? Aí aqui vem as frações, Então eu posso dizer que todo número inteiro também ele é racional, que são as frações, ok? O número racional, os números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Eu posso escrever o zero em forma de fração? Posso. 0 sobre 1. Aqui 1 sobre 1, 2 sobre 1 e assim por diante. Eu posso escrever qualquer um desses números que estão aqui e aqui em forma de fração. Eu posso escrever um número negativo em forma de fração? Posso. Menos 1 sobre 1, menos 2 sobre... Menos 2 sobre 1 está escrito em forma de fração. Então eu posso dizer, ó, aqui tem um conjunto dos números naturais, todo número natural, ele é inteiro e ele também é racional, certo? Racional. Agora vem o conjunto dos números irracionais. Pode ver que eu coloquei ele aqui fora, aqui, ó, que ele não pertence, ó, eu não posso dizer que nenhum desses conjuntos aqui faz parte desse cara aqui, ó. Porque esses daqui são os números que pode ser escrito que não pode ser escrito de maneira alguma em forma de fração. E todos esses números que estão aqui dentro, ó, todos esses conjuntos aqui, ele pode ser escrito em forma de fração. Então eu posso dizer que todo número racional, os números racionais foi formado por quem? Por todos esses conjuntos que estão aqui e mais um pouquinho que são as frações. Certo? Eu posso dizer que todo número inteiro é racional, mas eu não posso dizer que todo número racional é inteiro, porque não é, porque as frações não são inteiras, certo? Quando eu pegar uma fração, por exemplo, 2 terços não vai dar um número inteiro. Se você divide 2 por 3, não vai dar um número inteiro. Mas eu posso dizer que todo número natural e todo número inteiro é um número racional também. Agora vem o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a soma de todo mundo junto, é a união desse conjunto Q aqui, né, que é o conjunto dos reais, que é o conjunto dos racionais, mais o conjunto dos irracionais, aí forma o conjunto dos reais. Ou seja, todo mundo que está aqui dentro também é um número real. Todo número irracional, ele também é real. Todo número racional, ele é real e todo número irracional, ele é também real, ok? Aqui para melhorar, eu deixei um exemplo aqui para a gente fazer, ó. Vamos lá. Eu vou colocar usando esse símbolo aqui, ó. Eu vou usar esse símbolo aqui de pertence ou não pertence. Pertence, se não pertence eu corto ele aqui, ok? Beleza. Pertence ou não pertence, assim, ó. Não pertence. Vamos lá. Raiz quadrada de 3, ele pertence aos naturais? Raiz quadrada de 3 pertence aos números naturais? Não. Não pertence. Isso é falso. Então eu vou escrever assim e vou cortar ele assim, ó. Então não pertence. Porque a raiz quadrada de 3 é um número primo e 3 ele é um número o quê? Ele é um número irracional. Todas as raízes de números primos são irracionais. Agora, raiz de 3 pertence aos inteiros? Não pertence aos inteiros. A gente já viu isso, não pertence aos inteiros. Então a gente corta assim, ó, certo? Agora, raiz quadrada de 3 pertence aos racionais? Não, não pertence aos racionais. Então a gente corta aqui também, ó.
Agora, a raiz de 3 pertence aos irracionais? Sim, pertence aos racionais. Agora, a raiz de 3 pertence aos reais? A gente viu que pertence. A gente viu que, para formar o conjunto dos números reais, foi a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Então, isso aqui pertence, ó. Ok, ó? Agora, vamos lá. O número 2. O número 2 é um número natural? É um número natural. A gente viu lá no primeiro conjunto que eu expliquei para vocês. O número 2, ele é um número, ele pertence ao conjunto dos números naturais. O número 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, porque todo número natural, ele também é inteiro. Então, ele pertence, ó. Agora, o número 2, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Sim. O número 2, os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E o número 2, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, pertence, ok? Agora, o número 2 pertence ao conjunto dos números irracionais? Não. Até porque, toda vez que o número pertence ao conjunto dos racionais, ele não pertence ao conjunto dos irracionais. E vice-versa, certo? Ó, se ele pertence ao conjunto dos racionais, então eu já sei que ele não pertence ao conjunto dos irracionais. Então, não pertence, ó. Não pertence. O número 2, ele pertence ao conjunto dos reais? A gente já viu que sim, que todos os números, todos os conjuntos anteriores formam o conjunto dos números reais. Então, ele pertence sim, ok? Agora o número menos 7. O menos 7 é um número natural? Não. Que a gente viu no conjunto, lá no primeiro conjunto que eu expliquei para vocês, que o conjunto dos números naturais só são somente os positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluindo o 0, certo? Então, não pertence. Então, isso aqui não pertence. Menos 7 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim. Eu falei para vocês que o conjunto dos números inteiros ele é formado pelo conjunto dos números naturais e mais o seu simétrico. Então, pertence. Isso aqui pertence. O menos 7 pertence aos racionais? Sim. Porque o número menos 7 dá para ser escrito em forma de fração? Sim, dá para ser escrito em forma de fração. Então, ele pertence. O menos 7 pertence ao conjunto dos números irracionais? Não. Até porque, se ele pertence ao conjunto dos números racionais, ele não pertence ao conjunto dos números irracionais. Não pertence. O menos 7 pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence. Porque a gente já viu que a junção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais, ok? Agora, o 0,21 pertence aos números naturais? Não. Os números naturais são todos aqueles números que é inteiro lá. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui não pertence. Então, não pertence. O 0,21 pertence aos números inteiros? Não, porque ele é quebrado. Então, ele não pertence, ó. Não pertence. O 0,21 pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, porque o conjunto dos números racionais são todos aqueles números que dá para ser escrito em forma de fração. E o 0,21 dá para ser escrito em forma de fração. Eu posso escrever muito bem assim, ó, 21 sobre 100. 21 centésimo, está escrito em forma de fração, ok? Beleza, então ele pertence ao conjunto dos números racionais. E o 0,21 pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, porque o conjunto dos números inteiros, de maneira alguma, ele pode ser escrito em forma de fração. E até porque a gente tira por aqui também, ó, se ele pertence ao conjunto dos números racionais, logo ele não vai pertencer ao conjunto dos números irracionais, então não pertence. E o 0,21 pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence, a gente já viu isso também. 0,555 infinitamente pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque o conjunto dos números naturais só são 0, 1, 2, 3, 4, 5, são números inteiros lá, certo? Então não pertence. 0,5555 infinitamente pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, ele é um número quebrado, então não pertence ao conjunto dos números inteiros, não pertence. 0,555 pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, que ele é uma dízima periódica. Se ele é uma dízima periódica, toda dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais.
ok? Isso daqui tem um vídeo também lá no meu canal que está explicando as frações geratrizes lá. Você entra lá, você vai ver que esse daqui vai gerar uma fração. Antes desse número ser uma dízima periódica, que ele é uma fração, ok? Vai gerar uma fração geratriz, ok? Isso aqui, então, pertence. Então, o 0,55 infinitamente pertence ao conjunto dos números inteiros? Não. Se ele pertence ao conjunto dos números racionais, ele não pertence ao conjunto dos números irracionais. Esse número pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Porque a gente já viu também que a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais forma o conjunto dos números reais, ok? Agora o π. O π pertence ao conjunto dos números naturais? Não. O π não pertence ao conjunto dos números naturais. O π pertence ao conjunto dos números inteiros? Não. O π pertence ao conjunto dos números racionais? Também não, porque ele não dá para ser escrito em forma de fração. O π é o número que vai dar 3,14, um monte de número para frente, mas em nenhum momento da vida deles eles conseguem ter uma repetição, ok? Não tem um período, então não. E se ele não é racional, ele é irracional, ok? O π pertence ao conjunto dos números reais? Sim, porque se o conjunto dos números inteiros está dentro, então ele pertence, ok? Agora, menos 5 oitavos. Menos 5 oitavos pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Menos 5 oitavos pertence ao conjunto dos números inteiros? Também não. Menos 5 oitavos pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, porque ele está escrito em forma de fração. E todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Se ele pertence ao conjunto dos números racionais, então ele não pertence ao conjunto dos números irracionais, ok? E ele pertence ao conjunto dos números reais. Pessoal, então, eu não sei, eu espero que tenha dado para vocês terem entendido aí, mas eu acho que para entender melhor tem que praticar mais, fazer mais exercício para vocês entenderem. Mas eu acho que a partir desse exemplo que eu dei aqui, deu para entender melhor o que é um número real, o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número irracional, o que é um número real, certo? Então eu já sei que todo número pertencente ao conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais, eu já sei que ele é real. Então todo número é real dentro desse universo aqui, ok? E eu sei que os números inteiros são todos aqueles números que quando mesmo você escreveu ele numa forma de uma fração, você dividiu ele tem que dar um número inteiro, um número sem ser quebrado, não pode ter vírgula. Então os números naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Os números inteiros pega os naturais e o seu simétrico. E os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, se eu pegar todo número inteiro e todo número natural e todo número inteiro, ele é um número racional. E se eu disser que todo número natural, todo número inteiro, todo número racional, todo número irracional, ele é um número real. Agora, esses três caras aqui, o número natural, o número inteiro e o número racional, em momento algum ele vai ser irracional. E vice-versa, ok? Bom, gente, então eu fico por aqui hoje. Até uma próxima. Valeu, fique com Deus.